andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eterno Deus, bondoso Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome nesta manhã que o Senhor nos trouxe para glorificar e honrar o Teu nome. Bendito seja o Deus soberano, o Deus criador, o Deus que nos fortalece e que nos deu a preciosa graça da salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Te louvamos, Pai, porque sabemos que Tu cuidas dos Teus filhos e nesta manhã não é diferente, quando o Senhor nos dá a oportunidade de louvarmos e honrarmos o Teu nome através dos nossos dízimos e ofertas. Que tudo seja revertido para glorificar o Teu nome, para expandir o Teu reino na face da terra. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, aceita a nossa oração, mas também aceita o perdão que Te pedimos pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Assim oramos Te agradecendo e louvando o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos. Essa é a 5ª semana da nossa série de mensagens, Uma Nova Experiência com Deus. E o tema de hoje será Deus Fala. É um tema curtinho, mas uma das verdades mais contundentes da palavra de Deus. Deus fala. Dizem que mulher fala muito. Dizem. E eu concordo. Eu tenho 2 filhos. Um homem que nasceu primeiro e uma mulher. Comecei a lembrar da infância do meu filho e fazendo uma comparação dele e da minha filha, eu cheguei à conclusão que desde cedo as mulheres falam mais. E por falarem mais, as mulheres se expressam mais, se expressam melhor, compartilham com mais facilidade, expõem as suas dúvidas, crises ou alegrias com uma intensidade muito maior do que os homens. Há, bem verdade, exceções. Há homens que falam bastante. Mas o falar, a comunicação, seja ela verbal, seja através de qualquer outra ferramenta de comunicação, o falar é uma bênção. Porque quando falamos, quando nos comunicamos, nós tornamos o nosso universo não mais nosso, mas também do outro. Quando a gente se comunica, não somos mais nós e nós mesmos, mas somos nós e alguém. Quando nós falamos, a nossa tristeza não é mais apenas nossa. Ela passa a ser a do outro. A nossa preocupação não é apenas nossa. O falar é uma bênção porque nos leva a repartir,
nos leva a transmitir aquilo que ninguém saberia que nós vivemos, se nós não nos comunicássemos. E hoje pela manhã, nós veremos que o nosso Deus deseja se comunicar conosco. O nosso Deus fala conosco. Mas o falar de Deus segue uma lógica que nós estamos aprendendo através da palavra em cada uma dessas mensagens. Antes de Deus falar, nós precisamos estar conscientes que o nosso Deus é vivo, é atuante. Nós não servimos um Deus estático. Aliás, é bom sempre você lembrar que nós cristãos não somos deístas. Nós somos teístas. O deísta acredita num Deus criador, mas num Deus que abandonou o universo, a sua própria sorte e a sua própria manutenção com as leis que esse mesmo Deus criador deu. Os teístas, que somos nós, acreditamos que o nosso Deus não apenas criou o universo, mas Ele interage. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que tem planos. Ele é um Deus que tem propósito. Ele é um Deus que tem algumas preciosas mensagens a nos comunicar. Nós cremos num Deus que está agindo. Cremos num Deus que se relaciona conosco. Ele quer um relacionamento. Ele quer conversar conosco. Ele quer nos pegar no colo como um pai pega o seu filhinho. Ele quer segurar em nossa mão e quer nos ajudar na caminhada da vida. Um Deus que age, um Deus que quer relacionamento e um Deus que nos convida. Um Deus que diz: venha comigo. Eu quero que você faça parte de tudo aquilo que eu desejo realizar. E para entendermos tudo isso, então chegamos a essa verdade fundamental da palavra de Deus. Deus fala. Ele se comunica. Deus fala de diversas formas. E para você entender isso, há uma frase que eu quero usar para resumir aquele ponto 4. Deus fala através do Espírito Santo, por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com um fim muito especial. Qual é? É o de revelar a si mesmo os seus propósitos e modos de agir. O Deus em quem você confia é um Deus que se comunica. Ele fala com você. Tanto fala que a sua própria palavra, lá em João 8,47, vai colocar diante de nós uma verdade difícil para algumas pessoas, talvez para você. Foi da boca do Senhor Jesus que saiu essa verdade: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Percebeu a força do verso? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. A quem o Senhor Jesus estava falando? Estava falando a um grupo que existia na sua época, existia antes, existe hoje e existirá sempre. Jesus falava a um grupo de homens e mulheres que são extremamente religiosos, mas não acreditam que Deus fala.
tem a Bíblia como um livro, um código de ética, de moral, um livro com histórias fascinantes, mas lá no fundo não acreditam que esse livro é a palavra de Deus. Jesus falou a um grupo de homens e mulheres que queria viver a vida do seu próprio jeito, tomando as suas próprias decisões, fazendo tudo que achavam ser o melhor, desconsiderando totalmente a voz de Deus. Por certo, você conhece pessoas assim. Pessoas que lá no fundo não acreditam que Deus fala. Pessoas que até leem a Bíblia, mas não acreditam que é Deus quem está falando. Pessoas que são capazes de participar de um momento de intercessão, mas nunca ouviram a ministração do Espírito Santo de Deus através da quietude da alma. Pessoas que têm uma sede inerente ao ser humano, a sede de ouvir Deus. Irmãos, o homem nasceu com uma necessidade enorme de ouvir Deus. É por isso que o primeiro homem, Adão, ao ser criado, todos os dias, ele tinha um momento para ouvir Deus, para conversar com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus visitava Adão no Éden e falava com Adão. E Deus continuou falando de geração a geração pelos profetas, pelos homens que Ele escolheu para ministrar em nome dEle. Até que, chegando no Novo Testamento, Deus enviou o seu único filho, Jesus, para que agora não precisássemos de um intermediário, seja ele quem for, agora dependeríamos do Espírito Santo, o próprio Deus ministrando pessoalmente a nós. Que dádiva nós temos em Cristo Jesus. Nós podemos ouvir a voz de Deus. Deus quer conversar com você. Ele deseja que você tenha essa experiência maravilhosa de poder dizer: Deus falou comigo. E é sobre isso que nós vamos comentar um pouco hoje pela manhã. Há uma frase de Charles Stanley, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, tem um ministério fantástico que você pode ter acesso pela internet, In Touch Ministries. Veja que frase preciosa. Deus fala. Essa é uma das realidades mais contundentes do cristianismo. A base de nossa fé está nessa realidade. Deus fala com o seu povo. E não é verdade mesmo? Nosso tempo todo, de alguma maneira, ainda que lá no fundo não tenhamos uma fé muito grande nisso, mas nós sempre estamos declarando um desejo de ouvir Deus. A gente vem a um culto e de repente aquele irmão que está cantando, ele diz a seguinte frase: irmãos, através dessa música, que você possa ouvir a voz de Deus. Aí vem o pregador, ele prega, ele diz: irmãos, Deus está falando. E aí no momento de oração nós paramos e desafiamos a igreja: ouça a voz de Deus falando ao seu coração. Aí você chega em casa, pega o seu presente diário, um livro de meditações, e você passou um dia tão difícil. E você diz: Senhor, fala comigo através da meditação desse dia. Nós ansiamos por ouvir a voz de Deus. E se você está ansioso por ouvir a voz de Deus, bom recado para você. Deus quer falar com você mesmo.
Deus tem prazer em falar conosco. Lá em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, nós temos um pequeno resumo do Deus que falou no Antigo Testamento e agora do Deus que fala a partir do Novo Testamento. O autor de Hebreus, que não sabemos exatamente quem é, declarou em nome de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por intermédio de quem fez o universo. O autor de Hebreus, ele resume todo o Antigo Testamento com essa frase: havendo Deus falado, Deus falou várias vezes e de muitas maneiras. E para que você não ficasse chateado, pensando que pena, Deus falou, não fala mais. Então ele traz essa frase categórica, e neste tempo, ele fala através do seu Filho. Deus fala conosco. A questão é, como eu sei que Deus está falando? Qual é a segurança? Que ferramentas Deus usa? Como que Deus fala? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós aprenderemos algo precioso na comunicação de Deus. Deus, na sua criatividade, Ele fala de diversas maneiras. Olha só que Deus já falou no Antigo Testamento através de anjos. Ele falou através de visões. Ele falou através de sonhos. Ele falou através de ferramentas que nem existem mais, Urim e Tumim, que eram ferramentas que Deus usava para comunicar-se com o seu povo. Deus falou através de ações simbólicas. Deus falou através do silêncio, uma voz bem mansinha. Em outros momentos, Deus falou com grande força. Deus falou através de sinais. O Antigo Testamento mostra um Deus que fala de diversas maneiras. No Antigo Testamento você não tem uma regra que diga Deus só fala assim. Deus, na sua criatividade, falou com o seu povo de diversas maneiras diferentes. Aí chegamos no Novo Testamento. E agora Deus se faz homem. Agora Ele envia seu Filho Jesus, que assume um corpo humano. E Jesus continuou a falar. É Deus falando também. Ele pregava. Em alguns momentos, Ele não falava muito, mas Ele fazia um grande milagre. E o milagre falava por si só. Em outros momentos, Jesus compartilhava lições simples, mas preciosas do reino, através de uma história, através de uma ilustração. E aí o Senhor Jesus ascende aos céus, mas Ele nos deixa o Espírito Santo, que habita em nós, e que nos ajuda a ouvir a voz de Deus, através da sua palavra que nos foi dada. Deus continua falando. Deus fala com você. Deus fala comigo. A questão, irmãos, não é como Deus já falou. A questão é como Deus está falando a nós hoje. Eu conheço pessoas que abrem um texto da Bíblia, como Êxodo, capítulo 2 e 3, Deus falando com Moisés. E eles percebem que Deus, lá em Êxodo, falou com um servo dele, através de uma sarça. E então, essa pessoa diz: Senhor, da mesma forma que falaste com Moisés através de uma sarça, fale comigo através de uma sarça, porque aí eu vou acreditar que és tu quem estás falando.
Já ouviu alguém assim? Já ouviu alguém que, olhando uma ferramenta que Deus usou na palavra de Deus, ele quer que Deus fale exatamente do mesmo jeito e com a mesma ferramenta? Conhece alguém assim? Conhece alguém que só acredita que é Deus quem está falando, se ele usar essa forma, se ele usar essa ferramenta, se ele usar esse instrumento? Eu conheço muitas pessoas assim. Eu acho que você conhece também. Mas lembre-se, Deus fala do jeito que Ele quiser, desde que a sua voz seja confrontada pela palavra que Ele mesmo nos deu. Deus usa a sua palavra. Deus usa o seu Espírito que em nós habita. E Deus fala com tanto poder e com tanta autoridade, como Ele falou com Moisés através de uma sarça ardente. A sarça não é mais importante do que a palavra. Como uma visão não é mais importante do que aquele momento de quietude em que eu e Deus, orando, conversamos. Não fique refém de métodos. Porque a questão não é um método, mas é o Deus que fala, que quer falar. Talvez você gostaria que Deus falasse com você do jeito que Ele falou com algum personagem lá do Antigo Testamento. Se Ele quiser, Ele pode falar assim também. Mas nesses últimos tempos, Deus escolheu o seu Filho, para que através dele, Jesus, nós pudéssemos compreender o recado do Senhor ao nosso coração. Vamos caminhar um pouquinho. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia em Êxodo 3 e vamos focar um pouco numa ferramenta que Deus usou e tentar entender como, através dessa ferramenta, nós podemos compreender a comunicação, o falar de Deus. Deus usou uma sarça para falar com Moisés. A questão não é a sarça, a questão é o que nós podemos aprender por princípio através dela e como Deus nos fala hoje. A primeira coisa que nós aprendemos através dessa experiência magnífica que Moisés teve com Deus, é que quando Deus falava no passado, e quando Deus fala hoje com você e comigo através da palavra, esse falar era algo singular ao indivíduo. Era uma experiência pessoal, era algo inédito. Vamos ler o texto a partir do verso 4. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Até Moisés, quantas vezes Deus havia usado uma sarça para se comunicar? Quantas? Nenhuma. Depois de Moisés, quantas vezes Deus usou uma sarça para se comunicar? Nenhuma. A sarça foi algo inédito. Deus usou uma experiência inédita para falar com Moisés. Moisés estava atento, sensível à voz de Deus. Mas se Moisés fosse como algumas pessoas do nosso tempo, Moisés diria, através de uma sarça: não aceito. Eu nunca vi Deus falando através de uma sarça. Eu gostaria que Deus falasse comigo através de outra ferramenta. Algo mais forte,
forte, com um apelo emocional maior. Eu gostaria de ouvir a voz de Deus de outra forma. Uma sarça, não. Moisés, quando ouviu a voz de Deus, ele acreditou que aquela experiência era uma experiência pessoal que ele teria com Deus. Moisés não estava preocupado com o formato. Moisés não estava preocupado se a última tendência religiosa do momento era Deus falar através de sarças. A questão de Moisés é que ele creu firmemente que Deus estava falando. Foi uma experiência, algo que ele não duvidou, algo que ele não questionou. Moisés confiou plenamente no Deus que estava falando. Irmãos, se nós não temos esse mesmo princípio da experiência com a voz de Deus, para nós, a voz de Deus acaba não valendo absolutamente nada. Há tanta gente, queridos, que é capaz de abrir a palavra de Deus, é capaz de ler a palavra de Deus, mas aquilo não fala nada ao seu coração. Há pessoas que leem a palavra de Deus como se estivessem lendo qualquer outra coisa, porque elas não têm uma experiência com Deus, não acreditam que é Deus quem está falando. E nós, com o tempo, quanto mais lemos a palavra de Deus, vamos nos tornando mais seletivos. E começamos a escolher o que queremos obedecer, o que não queremos, aquilo que acreditamos, aquilo que não acreditamos. E a palavra de Deus, em vez de ser uma ferramenta com a qual Deus se comunica conosco, ela se transforma em um livro muito importante. Mas não é a voz de Deus. Moisés teve uma experiência singular. Para Moisés, a questão não é uma sarça, a questão é Deus. Para Moisés, a questão não é o lugar, a questão é Deus. Para Moisés não é a questão da intensidade da voz, a questão é Deus está falando comigo. Qual foi a última vez em que você foi literalmente impactado pela voz de Deus através da palavra? A última vez em que você teve que alterar todos os seus planos, porque a palavra de Deus dizia determinada coisa. O que é a voz de Deus para você? E o que a voz de Deus faz com a sua mente e com o seu coração? Um segundo princípio que aprendemos na experiência de Moisés é que quando Deus falou com Moisés, Moisés teve certeza, Deus está falando comigo. Isso era muito comum com os personagens do Antigo Testamento e também do Novo. Eles criam que não era a ferramenta, mas era Deus falando com eles. Veja a expressão agora que aparece no verso 6, a segunda parte. Quando Moisés ouve a voz de Deus, veja, ele cobre o rosto, Moisés cobriu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Moisés realmente acreditou, é Deus quem está falando. É o Deus dos meus antepassados, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus poderoso, Deus está falando comigo. Isso não é uma coisa comum, isso não é uma coisa pequena. O Deus Todo-Poderoso está conversando comigo. Moisés teve medo. Ele cobriu o seu rosto numa mistura de medo mesmo, diante da grandeza de Deus, e ao mesmo tempo respeito, temor. É Deus quem está falando.
Nós vamos lendo a Bíblia e vamos percebendo que alguns personagens, quando ouviram a voz de Deus, a semelhança de Moisés, eles foram tão impactados, mas tão impactados. Alguns choraram, outros se esconderam, outros mudaram radicalmente os planos, porque ouvir a voz de Deus não é algo comum, é algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo que tem poder para mudar uma vida. É Deus. Quando Deus fala, nós precisamos ter a certeza de que é Deus quem está falando. Você abre a sua Bíblia. Deus fala através da sua Bíblia? Porque através da Bíblia de outros parece que Ele fala. Através da Bíblia de algumas pessoas parece que Deus está falando mesmo. Porque elas abandonam pecados, elas colocam novos planos na vida, elas mudam a forma de agir, mas parece que através da Bíblia de algumas pessoas Deus não fala. Eles são capazes de recitar, eles são capazes de dizer quais são os personagens, mas não obedecem à voz de Deus. Não se sentem constrangidos diante da voz de Deus. Não choram diante da voz de Deus. Não mudam. É um livro. Mas esse livro, ele é chamado de a Palavra de Deus. E o Espírito Santo que em nós habita, ele nos faz transformar cada uma daquelas palavras na própria voz de Deus. É a nossa sarça, é Deus falando conosco. Mas irmãos, Deus fala conosco e nós não sentimos nada. Falar com o Deus Todo-Poderoso é algo comum. Tão comum quanto falar com um amigo, com um filho, com um pai, com um patrão. Será que quando nós ouvimos a voz de Deus através da palavra, nós damos tanto valor como damos a qualquer outra conversa que alguém tem conosco? Para você, a palavra de Deus é Deus falando mesmo? Você acredita nisso? Os servos de Deus acreditaram no passado. Eles ouviram a voz de Deus como Moisés ouviu. E para eles, ouvir a voz de Deus foi uma experiência fantástica. Eles acreditaram, Deus está falando comigo. Sabe quando você está em meio a uma luta enorme, enorme, e você ouve Deus falando, através da palavra dele, na ministração do Espírito Santo, e o seu coração se aquieta? Você já passou por isso? Você já passou por uma situação em que você ia tomar determinada decisão, mas você tem uma Bíblia em casa, e você percebeu, Deus fala diferente, e ainda que todos me incentivem, faça isso, Deus está dizendo, não faça. E o Espírito Santo começa a trabalhar em seu coração, e você diz, olha, me desculpe, eu não vou poder fazer o que eu disse iria fazer, por um motivo. Porque eu sou um servo de Deus. E porque Deus falou comigo. Ele apareceu na sua porta. Ele apareceu numa sarça. Ele apareceu através de um anjo? Não. Ele falou comigo pela palavra e na ministração do Espírito Santo, que me fez ouvir a voz dele através da palavra dele. Que experiência maravilhosa é ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. É tão rico quanto estar diante da sarça, lá com Moisés. Mas ainda um grande momento nessa experiência de Moisés. Nós vamos andar agora um pouquinho para o capítulo 4, verso 28. E aí,
Nós vamos ler o que acontece depois. Deus começa a falar com Moisés e várias coisas vão acontecendo. E quando chegamos no verso 28 do capítulo 4, a palavra de Deus diz: Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. E também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Moisés está conversando com Arão. E a conversa de Moisés e Arão é assim: Arão, eu, Moisés, tive um encontro com Deus. Arão, Deus falou comigo. E Arão, Deus me deu ordens. Deus me mandou dizer a você essas coisas. Arão, Deus fez grandes sinais. Arão, eu tive um encontro com Deus. Qual é o princípio aqui? O princípio é que quando Deus fala, da mesma forma que Deus falou com Moisés, a pessoa compreendia o que Deus dizia. A pessoa tinha consciência. Porque o nosso Deus não é um Deus de charadas. O nosso Deus não é um Deus que usa de algum subterfúgio, seja ele qual for, para nós ficarmos em dúvida. Para nós ficarmos perguntando: o que Deus disse afinal? É para eu fazer isso ou fazer aquilo? Não estou sabendo. O nosso Deus é direto. Ele falou com Moisés, Moisés compreendeu: eu preciso fazer isso. Muito cuidado com aquela voz de Deus, que alguém diz ser de Deus, mas é tão confuso. O Deus que quer um relacionamento pessoal comigo, por que Ele não conversa comigo? Por que Ele manda um terceiro, um quarto, com uma mensagem estranha, falar comigo? Porque Deus não fala. Eu sou servo dele. Eu aceitei Jesus e tenho o Espírito Santo em mim. Eu tenho a palavra de Deus. Deus fala comigo. Confirme o teu desejo através da tua palavra e na ministração do teu Espírito Santo. Irmãos, Deus usa pessoas. É verdade, elas falam em nome de Deus. Mas ninguém substituirá a ação do próprio Deus que habita em nós pelo Espírito Santo. É pessoal. É Deus usando uma ferramenta, mas quando Ele fala comigo eu sei. É assim, porque a palavra diz isso e o Espírito Santo ministrou o meu coração pela palavra de Deus. Moisés saiu daquele encontro com Deus transformado e consciente. Ele foi capaz de transmitir a Arão o que Deus havia dito. Ou seja, não foi um encontro apenas emocional. Não foi apenas uma questão de chorar, ou de rir, ou de pular. Foi uma questão de saber conscientemente: Deus me falou isso, é para cá que eu tenho que ir, é isso que eu preciso obedecer. Deus fala de um modo que nós conseguimos entender. Sim. Deus fala com você de um modo que você pode entender. Você abre a palavra de Deus, ora, lê, Deus fala com você. Você aquieta o seu coração diante de uma situação, busca a voz de Deus pela palavra, Deus fala. E às vezes, para que isso fique ainda mais patente ao seu coração, Deus usa ferramentas tão maravilhosas. Deus usa uma pessoa que em nome dEle, pela palavra dEle, reforça o que Ele está conversando com você. E às vezes na quietude do nosso coração, no meio de uma noite mal dormida, nós abrimos a palavra, lemos, e Deus ministra ao nosso coração. Eu recebi uma dica muito tempo atrás.
de uma pessoa que tinha insônia. Ela dizia, olha, eu durmo muito pouco. Sempre eu acordo no meio da noite. Antes de ser cristão, eu acordava no meio da noite, ligava a minha televisão e ia assistir aquilo que está passando das 2, 3 horas da manhã para frente. Só tem coisa boa, imagine. Antes de ser cristão. Depois de ser cristão, eu resolvi aproveitar a minha madrugada para ouvir a voz de Deus, lendo a Bíblia e orando. Você se lembra quando o salmista várias vezes falou sobre as madrugadas com Deus? Sobre a noite com Deus? Aproveite as oportunidades, todas elas. Mas não esqueça, Deus fala através da sua palavra e na ministração do seu Espírito. Não esqueça disso. É Deus falando. Mas ainda um quarto momento especial. Nós estamos agora no capítulo 5 do Êxodo. Moisés teve um encontro com Deus através da sarça. Deus falou, ele comunicou a Arão. Moisés saiu lá da terra onde estava. Ele agora está no Egito novamente. Ele está diante de um outro rei que nem o conhecera. Diz agora a palavra de Deus. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu vou fazer uma pausa aqui. Que experiência leva alguém a dizer, assim diz o Senhor? Precisa ser uma experiência genuína. A maioria das pessoas diz, eu acho, eu penso, cheguei a essa conclusão, na minha opinião. Irmãos, a nossa opinião é falível. A opinião de Deus é que vale. E esse homem que teve um encontro com Deus, que ouviu a voz de Deus, ele se apresenta dizendo, Deus falou dessa forma. Deus falou. É a mesma experiência quando eu abro a minha Bíblia e disse, Deus falou, não é a minha opinião. Não é o meu achismo. É o que Deus está dizendo. É o que a palavra de Deus está mostrando. Não é o que eu penso. O que eu penso não é mais importante do que aquilo que Deus diz pela sua palavra. Assim diz o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Agora preste atenção na última frase. Eles, Moisés e Arão, insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Veja, o momento em que Deus fala conosco é um momento de encontro com Deus. Encontro. O Deus de Israel falou comigo, ele veio ao meu encontro. Irmãos, que coisa bendita. Quando Deus fala conosco, nós estamos tendo um encontro com Ele. Aquele momento que você reservou no dia para ler a palavra de Deus, não é um momento apenas de estudo, não é um momento de academia, não é um momento de conhecimento bíblico, é um encontro com Deus. Você não vai sair apenas conhecendo mais um texto da Bíblia, você vai sair de um encontro com Deus, porque Deus falou, você orou e conversou com Ele. Quando Deus fala, nós estamos tendo um encontro com Deus. Mas eu não vi sarça, eu não ouvi uma voz poderosa, eu só li a Bíblia. É um encontro tão genuíno quanto foi aquele encontro
de Moisés com Deus através da sarça. Aquele encontro para Moisés foi magnífico. E o nosso encontro com Deus precisa ser magnífico também. Eu sinto muita falta, e acho que alguns aqui sentem, de um tipo de vocabulário que está saindo de moda. Antigamente, os cristãos falavam um pouco mais em Deus. Alguns ainda falam muito. Mas agora existe um cristão do tipo chamado gospel. Ele não fala de Deus. Ele raramente diz, Deus falou assim. Deus quer isso. Irmãos, nós precisamos ter a consciência que a palavra de Deus produz em nós encontros genuínos com o Deus vivo. Acabei de ler que eu não posso fazer ou tenho que fazer, ou li uma frase de confiança, Deus falou comigo, é um encontro com Deus, é genuíno. Ele anima o meu coração, Ele me consola, Ele muda a minha trajetória, porque é um encontro com Deus. E por que é um encontro com Deus? Porque não é só você lendo um texto. O Espírito Santo habita em você. No dia em que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. E o Espírito Santo vai fazendo uma diferença tão grande na sua vida, que você lê a palavra e Deus de fato vai confirmando ao seu coração, sou eu conversando com você. Não é só uma leitura bíblica diária, é um encontro que nós estamos tendo. Quando você louva, nós estamos nos encontrando. Você está orando, colocando diante de Deus as suas mazelas, as suas lutas, e o Espírito Santo confortando ao seu coração. É um encontro tão maravilhoso como foi aquele encontro. Nós não perdemos em nada para Moisés. Nada. Aliás, Moisés é que perde. Ele perde, sabe por quê? Porque Moisés não tinha livre acesso a Deus como nós temos através do sangue de Jesus. Ele não tinha. Ele foi alcançado pela fé, na promessa e sacrifício de Jesus que alcançou a todos os povos. Mas nós temos. No dia em que você abriu o seu coração a Jesus, o sangue de Jesus lavou os seus pecados, o Espírito Santo habita em você e Deus conversa com você, é meia-noite, é meio-dia, é na madrugada, é você orando, lendo a palavra e Deus falando. E você chegando no seu trabalho todo animado, como alguém pode estar animado com uma crise econômica dessa? Eu estou. Porque a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo passando necessidade, sem ter o que comer. A palavra de Deus diz, Deus me disse que eu posso confiar, que eu posso descansar. Ele diz que eu não preciso temer o medo, não preciso temer nada, porque Ele está comigo todos os dias. Encontros com Deus, ministrados pela palavra de Deus, que bênção. Pleno século 21, homens e mulheres como eu e você, tendo encontros genuínos com Deus através da palavra de Deus. Que bênção. Aproveite isso. Charles Swindoll, num congresso há não muito tempo atrás, declarou que os evangélicos fizeram duas coisas terríveis em relação à revelação de Deus, ou ao falar de Deus. Alguns o colocaram em um palco, e só esperam que Deus se revele através de shows. Alguns evangélicos acham que Deus só fala através de algo muito espetacular. Mas outros
o colocaram em uma estante e só esperam que ele se revele através do conhecimento. Dois opostos. Nós estamos no centro. Nós cremos que Deus fala conosco em todo canto, desde que a sua voz se encontre ministrada pelo Espírito através da palavra. Por isso, o seu quarto, que é o lugar que você escolheu para ter momentos de devoção com Deus, o seu quarto é o seu monte, onde há não uma sarça, mas uma Bíblia aberta e onde Deus fala. Encontros com Deus naquele quarto. Encontros com Deus em pleno metrô, lotado. Não dá nem para abrir um livro, mas dá para orar, meditar e trazer à memória a palavra de Deus. Um momento de crise, aflição, momento terrível, no meio da semana, não é nem domingo, mas no meio da semana, eu posso abrir a palavra de Deus. Eu posso orar. E da mesma forma que Moisés, eu posso seguir em frente, firme, porque Deus falou comigo. Irmãos, nós somos cristãos e nós cremos que Deus fala conosco. E o dia em que um pastor, um professor de escola bíblica, um conselheiro, um irmão que ajuda o outro, não acreditar que Deus fale, então não pregue mais, não dê mais uma aula, não dê um aconselhamento, não abra sua boca, porque se você não acredita que Deus fala pela palavra, então você está falando por si, e ai do homem e da mulher, que toma o lugar de Deus, para falar aquilo que ele pensa, e não o que está na sua palavra. Nós cremos que Deus fala. Nós cremos que Deus fala o tempo todo, pela sua palavra, na instrumentalidade do seu Espírito, e usando desde uma canção que confirme a palavra, uma pregação, um aconselhamento, um bate-papo, onde a palavra de Deus flui da boca de um servo de Deus, que a semelhança de Moisés, teve um encontro pessoal com o Deus vivo. Que Deus nos ajude a ouvir a voz dele todos os dias pela palavra. Nós vamos, irmãos, louvar o nome do Senhor juntos. Eu gostaria que você se levantasse. E da mesma forma que Deus falou com Moisés, ele falou comigo, ele fala com você. Nós vamos cantar um pouco sobre o que fazer quando Deus fala. Moldar o nosso querer, mudar os nossos planos. Aproveite, ouça e atenda à voz de Deus. Vamos cantar. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em branco, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face,
sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a te ouvir mais. Tire da nossa mente as perturbações, do nosso coração a incredulidade. Quebre, ó Deus, preceitos errados que nós carregamos. Quebre, ó Deus, todas aquelas ideias que não combinam com a tua voz que fala através da palavra. E Senhor, como acabamos de cantar, ajuda-nos a te obedecer, Pai, em tudo, em tudo. Nós queremos te honrar, nós queremos te agradecer através de ações práticas por tudo que o Senhor é e faz por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado. E obrigado porque nós saímos daqui hoje pela manhã certos de que o Senhor falou conosco.
E nós te agradecemos, porque mesmo sendo homens e mulheres pecadores, o Deus vivo fala conosco. Obrigado porque naquele dia, quando o Senhor Jesus derramou o sangue dele por nós, abriu-se a maior bênção para nós, que é a salvação e o relacionamento pessoal contigo. Fala, Senhor, nós queremos te ouvir mais e mais e te obedecer. E oramos no nome de Jesus. Amém. Sente só um minutinho. Essa semana acontece lá no Sul a Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Alguns irmãos estarão participando. Então ore para que a nossa denominação que tanto amamos tome as várias decisões que precisam ser tomadas a partir da próxima terça e quarta-feira. Estamos nos preparando para o desfecho da Operação André, que será um musical de Páscoa. A Páscoa acontece esse ano no primeiro final de semana de abril. Nós vamos realizar 2 vezes o mesmo musical, às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Sua visita não quer vir às 6 da matina, mas ela vai vir às 6 da tarde. Já comece a convidar, ore por cada um dos seus convidados. Irmãos, nasceu o Henrique, filho da Isis e do Arthur. Creio que já deve estar em casa. Agora há pouco tempo, no comecinho do culto, recebi a notícia que a mamãe da irmã Eni faleceu. Vamos orar por essa família enlutada. O mês de janeiro terminou, irmãos. Graças a Deus. Porque o mês de janeiro, para a nossa igreja, foi um mês difícil. Muitos tiram férias em janeiro. Tiram férias até de sustentar a obra de Deus. Em janeiro, a gente consegue dinheiro para viajar, a gente consegue dinheiro para uma série de coisas. Mas tradicionalmente janeiro é um mês muito difícil para a vida da igreja. E esse ano foi difícil 2 vezes, porque nós passamos janeiro sem reservas de dezembro. Passamos janeiro encarando os mesmos desafios, porque você não acredita. Mas essa estrutura aqui não é de graça, irmão. Não é de graça. Essa semana nós temos que fazer pagamento a missionários, a gente tem que pagar contas. Por isso, se você é membro da igreja que sustenta essa obra, esqueceu do seu compromisso, eu peço em nome de Jesus que você se lembre que essa obra é feita por Deus através de quem? De nós, eu e você. Estamos crendo que nesse primeiro domingo, com aquilo que você dedicou em obediência e gratidão a Deus, a gente vai conseguir vencer mais uma semana. Mas daqui para frente, a gente está indo assim como o Brasil, dia a dia, lutando. Mas acabamos de ouvir que o nosso Deus cuida de nós. E é com essa esperança que eu te convido a dar um abraço e se despedir de quem estiver ao seu redor. Até às 6 horas da tarde, nós temos ceia hoje no culto das 18. Deus abençoe você, siga firme e tenha um dia de alegrias, ouvindo a voz de Deus pela palavra. Deus te abençoe. Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural em sua vida. Oh! Aleluia! Declara onde era a tristeza. Onde era a tristeza se verá.